Olá, estudante! Tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino. Estou como professor de Biologia do programa Se Liga na Educação. Se você assistiu às aulas, está tentando fazer as atividades do PET e ainda tem dúvidas, vem comigo que hoje nós vamos corrigir as atividades da semana 2 do seu PET. Vamos juntos! E aí, oitavo ano, tudo bem com você? Vamos corrigir, então, as questões referentes à segunda semana do seu PET, onde você viu na primeira semana, na aula do professor Bruno, sobre o reino planta. E também é uma revisão, porque aposto que vocês já devem ter visto essa matéria no ano passado. Você, que é meu aluno da Escola Estadual Nova Aparecida, já viu comigo essa matéria no passado. Mas se não, vamos então corrigir a atividade. Questão número 1 fala: as ilustrações a seguir representam espécies de 2 grupos do reino planta. Analise-as e responda aos seguintes itens. A quais grupos pertencem as espécies representadas pelas figuras A e B? Então, na figura A, eu tenho um representante quem? Uma briófita, é um musgo, pequeno porte, né, com falsos raiz, caule e folha falsos. Já no segundo, na figura B, eu vou ter o quê? Uma pteridófita, que é uma samambaia. Reparem no tipo de caule, né, que é um caule específico deles. Tranquilo? B. Quais os nomes e as funções das estruturas 1 e 2 indicadas na espécie A? Então, na espécie A, a estrutura 1 vai estar fazendo referência a quem? Aos pilídeos, que são as falsas folhas, que possuem a função de realizar a fotossíntese. Já na estrutura 2, eu vou ter quem? Os rizóides. São falsas raízes que vão possuir as funções de absorção de águas e sais minerais e de fixar essa planta em um substrato. Tranquilo? C. Qual o nome das estruturas 3, 4 e 5 indicadas na espécie B? Então, na espécie B, vai ser uma pteridófita. 3, então, eu tenho raiz. 4 é o caule. O 5 vai ser as folhas. No caso aí, vai ser o 4 é um caule específico, igual eu falei, que é um rizoma, que a gente chama, que é esse caule transversal, tá? Isso vai ser característico das samambaias. Viu? D. Qual das espécies apresenta o maior tamanho e por quê? Obviamente, vai ser a espécie B, que é a pteridófita. Desculpa, menor tamanho, eu tô achando que é maior. Menor tamanho. Obviamente, a espécie A, que são as briófitas, por quê? Pelo fato de elas não possuírem vasos condutores de seiva de água. O transporte de água vai ser de célula a célula. Igual eu falo, você pensa... Você vai lá, absorve, cada célula absorve, não tem como crescer. Já as pteridófitas, as plantas B, elas vão possuir esse sistema esses vasos condutores de seiva e de água. Por isso, elas possuem o quê? Um maior porte. Viu? Cite 3 características presentes nas plantas representadas pela figura B, mas que estão ausentes nas plantas representadas pela figura A. Em seguida, indique as suas funções. Vamos lá. Então, eu quero 3 características que vai ter em B e não tem em A. Eu posso colocar raiz verdadeiro, caule verdadeiro, folha verdadeiro, tecidos condutores. Tudo isso vai ser o quê? Características presentes nas pteridófitas e ausentes nas briófitas. Qual que é a função da raiz? Fixação da planta no solo e absorção de água e de sais minerais. Do caule, transporte, sustentação, em alguns casos fotossíntese. Folha, trocas gasosas, fotossíntese. E os tecidos condutores vai ser o quê? Transporte de substâncias, que vai levar a água da raiz até as folhas e
E o outro vaso que nós temos que vai levar o quê? Os que a gente chama de fotossimilados ou a seiva elaborada das folhas até a raiz. Tranquilo? 2. Com relação ao hábitat, quais são as semelhanças entre as briófitas e as pteridófitas? Com o hábitat. Todas as duas, elas vivem em ambientes o quê? Mais úmidos, porque elas vão necessitar da água para a reprodução. Por mais que as pteridófitas elas possuem tecidos condutores de água e de seiva, elas não vão necessitar de ficar absorvendo a água através de osmose, né, fazendo essa passagem de água. Nós sabemos que as pteridófitas ainda não possuem um sistema de fecundação mais elaborado, igual acontece nas gimnospermas, através do grão de pólen, a formação do tubo polínico. Então, ela vai precisar da água para transportar os seus gametas, que são flagelados, tanto nas briófitas quanto nas pteridófitas, até o gameta feminino. Beleza? 3. As fotografias a seguir mostram espécies de 4 representantes do reino plant. Então, a figura A eu tenho uma maçã, a figura B eu tenho um musgo, a C eu tenho um pinus e D eu vou ter uma samambaia. Pergunta: a qual grupo pertence cada uma das espécies? A maçã vai ser uma angiosperma. Musgo vai ser uma briófita. Pinus vai ser uma gimnosperma. E a samambaia vai ser uma pteridófita. É muito fácil. B. Indique a provável ordem cronológica do aparecimento desses grupos no planeta Terra. Então, a ordem cronológica do mais simples, eles vão evoluindo e vão adquirindo novas características e até chegar nos seres mais complexos. Vamos lá. Seres mais simples, as briófitas. Então, briófitas, plantas avasculares. Depois, plantas vasculares sem sementes, que são as pteridófitas. Depois, plantas vasculares com sementes nuas, que a gente fala, que tem sementes, mas não tem fruto e nem flor, que são as gimnospermas. E depois, as angiospermas. Então, a possível ordem cronológica é briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Tranquilo? C. Entre os grupos vegetais em questão, um deles é encontrado em ambientes úmidos e sombreados. Cite uma característica desse grupo que justifique o seu tamanho. Então, vai ser as briófitas. E esse tamanho reduzido vai ser pela ausência dos tecidos condutores e a dependência de água tanto para a reprodução e a ausência também de órgãos verdadeiros, como raiz, caule e folha. Isso tudo faz com que as briófitas elas possuem esse tamanho reduzido. Mas a principal causa da briófita não possuir um grande tamanho vai ser o quê? A ausência dos vasos condutores, desse transporte de água e de seiva que essa planta vai possuir. Tranquilo? D. Qual dos grupos vegetais estudados apresenta como novidade evolutiva o aparecimento de vasos condutores? E qual é a relação entre essa novidade e o ambiente em que esses vegetais se desenvolvem? Então, a gente sabe que são as pteridófitas. E qual que vai ser essa novidade? Presença de vasos condutores de seiva, que vai permitir com que essas plantas conquistem o ambiente terrestre. Elas passam, então, a conseguir sobreviver em ambientes mais longes da água. Porque elas vão ter esses vasos condutores, então, de seiva, que vão absorver a água e os sais minerais. Isso vai fazer com que elas se afastem um pouco das margens de ambientes mais úmidos um pouco. Mas, ainda assim, elas necessitam da água para a reprodução. Por quê? A água vai ser o meio de transporte do anterozoide até ele chegar à oosfera. Quais dos grupos vegetais estudados necessitam da água para a reprodução? Acabei de falar. Briófita e pteridófita. Qual o papel da água? A água irá
transportar o gameta masculino, que é o anterozoide, que é uma célula flagelada, até o gameta feminino, que é a oosfera. Tranquilo? F. Em quais grupos a polinização é uma etapa de reprodução? Vai ser espermas e angiosperma. Polinização refere-se ao quê? Ao encontro do grão de pólen, né? O transporte desse, o transporte desse grão de pólen até o gameta feminino. E nós sabemos que o gameta masculino vai ser o grão de pólen. Então, não é anterozoide mais. O anterozoide vai estar presente somente nas briófitas e pteridófitas. Já nas gimnospermas e angiospermas, nós temos o quê? Tubo polínico, Mickey Mouse. Lembram? Uma célula com duas células auxiliares. Ela parece sim o Mickey Mouse, igual está aparecendo aí. E essa célula, então, do tubo, ela vai formar o quê? O tubo polínico, o famoso tubão. Tranquilo? G. Qual foi o primeiro grupo de vegetais a se reproduzir por meio de sementes? As gimnospermas. E explique qual que é a função das sementes. Qual que é a função da semente? Proteger e nutrir o embrião. Essa vai ser a função da semente. Proteção e nutrição do embrião. E H. Qual o grupo que apresenta suas sementes protegidas por um fruto? São as angiospermas, onde o fruto ele vai ser o quê? O resultado da fecundação de uma flor. Bom, chegamos ao fim dessa correção. Espero que tenham lembrado da matéria. Dúvidas? Se for meu aluno, mande para mim. Se não for, procure seu professor. Não entendeu? Vejam 1, 2, 3 vezes esse vídeo. Espero vocês até a próxima semana. Até mais!